Venenos que contaminam o espírito do crente. Nosso espírito pode ser envenenado pelo maligno. Referimos-nos a dardos inflamados do inimigo, dirigidos diretamente contra ele. O inimigo lança em nosso espírito tristeza, mágoa, angústia, aflição e abatimento. O objetivo dele é produzir em nós um espírito atribulado, 1 Samuel 1,15, e um espírito abatido, quem o pode suportar? Provérbios 18,14. É por demais perigoso para qualquer ser humano aceitar sem resistência ou questionamento qualquer tristeza que lhe sobrevenha, e achar, sem a menor sombra de dúvida, que se trata de um sentimento seu. Quem age assim, não examinou a origem dessa tristeza, nem ofereceu nenhuma resistência. Precisamos ter sempre em mente que jamais devemos aceitar com facilidade nenhum pensamento ou sentimento. Se desejamos viver no Espírito, temos de ser vigilantes em tudo, examinando de um modo todo especial a origem de todas as ideias e sensações que nos ocorrem. Às vezes Satanás nos leva a endurecer o espírito, que se pode tornar obstinado, intransigente, acanhado e egoísta. Nessas condições, o espírito não pode cooperar com Deus, e tampouco fazer a vontade dele. E assim o crente se descuida de seu amor cristão. Deixa de lado todo o sentimento terno, compassivo e amável para com os outros. Depois que ele perde a bondade que vem do Senhor, e cria um muro de proteção ao seu redor, o Espírito Santo não pode usá-lo com poder. Muitas vezes, o inimigo induz os cristãos a nutrirem um espírito de rancor, algo que de fato é muito comum entre os filhos de Deus. Provavelmente o declínio espiritual que muitos experimentam, na maioria das vezes, pode ser causado por isso. Tanto a amargura como a inimizade e o espírito de crítica infligem um sério golpe severo na vida espiritual. Se os crentes não conseguirem ver que obviamente essa atitude provém do inimigo, e não deles mesmos, jamais ficarão libertos do espírito de ódio. Outras vezes, Satanás leva o espírito dos filhos de Deus a tornar-se pequeno e confinado. Ele engana esses cristãos afastando-os dos outros, e fixando linhas divisórias. Aquele que não consegue ver a igreja como um corpo irá devotar-se apenas ao seu pequeno grupo. Isso demonstra que seu espírito já está limitado. O que é espiritual, todavia, não considera as coisas de Deus como sendo suas, mas ama toda a igreja. Quando o espírito do crente está aberto, o rio da vida transborda nele. Se ele se fecha, impede a obra de Deus, e diminui sua própria utilidade. O espírito que não é suficientemente magnânimo para aceitar no coração todos os filhos de Deus, demonstra que já foi envenenado. Frequentemente Satanás inocula orgulho no espírito do crente, provocando nele uma atitude de arrogância e vaidade. Ele o leva a se enxergar como alguém de muito destaque, indispensável na obra de Deus. Tal espírito constitui uma das maiores causas da queda dos crentes. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Provérbios 16:18. São esses os principais venenos com os quais o maligno contamina o espírito do crente. Se não lhe fizermos uma oposição imediata, eles logo se tornam as obras da carne. Gálatas 15:19. Eles começam como venenos de Satanás. Entretanto eles podem se transformar em pecados da carne, se o cristão os aceitar, ainda que inconscientemente, e não resistir a eles. Se não combatermos o veneno ainda no espírito, ele se tornará imediatamente um pecado do espírito, que é mais grave que qualquer outro. Certa vez, Tiago e João disseram com voz de trovão: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus respondeu: Vós não sabeis de que espírito sois. Lucas 9:54 e 55. É essencial sabermos de que espírito somos. Muitas vezes deixamos de perceber que nosso espírito é vítima de uma instigação do inimigo. E se ele estiver errado, tudo o mais estará. Com base nessa experiência desses dois discípulos, observamos que um espírito maligno pode facilmente se manifestar através de palavras que pronunciamos. E às vezes as palavras em si podem não revelar tanto a presença do espírito quanto o tom com que as pronunciamos. Elas podem até estar corretas, mas o tom, errado. Para termos vitória espiritual, precisamos vigiar até mesmo o tom das nossas palavras. Assim que o espírito maligno toca nosso espírito, nossa voz perde a suavidade. Uma frase áspera, dura e ferina não vem do Espírito Santo. Ela revela que aquele que a profere já foi envenenado por Satanás.
Como é que costumamos falar? Somos capazes de nos referir aos outros sem nenhum toque de condenação? É possível até que o que dizemos seja verdade, mas por trás das palavras, e apesar de serem verdade, pode haver um espírito de crítica, de condenação, de ira ou de inveja. Por isso, devemos falar a verdade em amor. Só estamos em condições de declarar uma verdade se nosso espírito for puro e manso. Se, porém, abrigarmos um espírito de condenação, por certo cometemos pecado. O pecado não é apenas uma ação, mas também uma condição. Quase sempre o que importa é o que está por trás das coisas. Quantas vezes pecamos, errando contra Deus ou contra os homens, porque em nós se oculta um espírito infiel relutante e rancoroso? Devemos manter o espírito manso e brando. Ele deve ser sempre puro e limpo. Será que entendemos que é pecado ter esse espírito errado? Será que sabemos quando o inimigo ataca nosso espírito e quando ele está envenenado? Vamos admitir que sabemos. Será que seremos suficientemente humildes para nos desvencilhar desse pecado? Assim que notarmos que nossa voz se tornou áspera, devemos parar de falar instantaneamente. Sem a menor hesitação devemos nos voltar para nós mesmos, e dizer, quero falar com um espírito puro. Quero resistir ao inimigo. Se relutarmos em dizer aos nossos irmãos eu estou errado, nosso espírito continuará preso em seu pecado. O crente precisa aprender a evitar que o inimigo venha instigar seu espírito. Deve aprender também a mantê-lo brando e manso. Em situações normais, o povo de Deus deve logo tomar o escudo da fé, que apaga os dardos inflamados do maligno. Isso significa que devemos prontamente exercitar uma fé viva no fato de que Deus nos protege, e resistir ao ataque do inimigo. A fé é o nosso escudo, e não uma ferramenta com a qual removemos algo. É uma arma para apagar os dardos inflamados, e não para tirá-los depois que penetraram em nós. Se, porém, alguém for ferido por um desses dardos, deve logo eliminar sua causa. Deve manter uma atitude de oposição ao diabo, resistindo de imediato a qualquer elemento que venha de Satanás, e orar pedindo a purificação. A maré baixa do espírito. A vida e o poder de Deus em nosso espírito podem retroceder como uma maré. Sabemos que os crentes da alma ** costumam achar que sua vida espiritual está na maré alta quando sentem a presença de Deus, e que está na maré baixa quando se sentem abatidos e ressequidos espiritualmente. Contudo, isso são apenas sentimentos, que não representam a realidade da vida espiritual. Entretanto, é fato que a vida espiritual experimenta fases de declínio, mas que, na verdade, são bem diferentes de qualquer sensação da alma. Depois que o crente é cheio com o Espírito Santo, ele avança muito bem durante certo período, mas depois observa um retrocesso em sua vida espiritual, que ocorre de forma gradual, e não repentina. A diferença entre o declínio sensorial e o espiritual é que o primeiro é sempre repentino, enquanto que o último é gradual. O crente pode tomar consciência de que a vida e o poder de Deus que ele recebeu estão diminuindo gradativamente. Com isso, ele pode perder a alegria, a paz, e o poder que o espírito deve manter. A cada dia ele vai se tornando mais fraco. Aí então parece perder o gosto pela comunhão com Deus. A leitura da Bíblia deixa de ter sentido. Raramente sente o coração tocado por alguma mensagem ou versículo especial, quando o sente. Além do mais, sua oração se torna seca e monótona, como se não tivesse sentido nem expressão. Seu testemunho parece forçado e hesitante, sem o transbordamento de antes. Em outras palavras, sua vida espiritual já não é vibrante, forte, animada e feliz como anteriormente. Parece que tudo retrocedeu. A maré tem enchente vazante. Será que a vida e o poder de Deus em nosso espírito podem também ser caracterizados por esse fenômeno? De modo nenhum. A vida de Deus não conhece nada que se possa comparar a uma vazante, ela flui sempre. Não sobe e desce como a maré, antes é como um rio, sempre fluindo, e com água viva, João 7,38. Em hipótese nenhuma, a vida de Deus em nós é como a maré, que baixa em determinadas horas. A fonte da nossa vida interior está em Deus, em quem não há variação nem sombra de mudança, Tiago 1,17. Desse modo, a vida de nosso espírito deve fluir como um rio, incessantemente, até transbordar.
Portanto, se alguém perceber que sua vida está retrocedendo, deve entender que ela não diminui, apenas deixa de fluir. Deve saber também que não é necessário sofrer esse esvaziamento. O crente jamais deve permitir que Satanás o engane, levando-o a crer que é impossível que alguém possa estar ainda no corpo terreno, permanentemente cheio da vida de Deus. A vida divina em nós é como um rio de água viva, se não for obstruído, fluirá ininterruptamente. O cristão pode experimentar uma vida que flua sempre. A maré baixa não apenas é desnecessária, mas algo anormal também. Desse modo, a questão que temos diante de nós não é como fazer a maré da vida espiritual subir novamente, mas sim como fazer com que ela flua. A fonte da vida, embora esteja bloqueada, continua dentro do crente. Não há nada errado com a entrada, a saída é que está obstruída. A água da vida não flui porque a corrente não encontra passagem. Se a saída for desobstruída, a água da vida fluirá incessantemente. Portanto, o que o Filho de Deus precisa não é de mais vida, e sim de mais do fluir dessa vida. Logo que o Filho de Deus sentir um declínio em sua vida espiritual, ele precisa reconhecer que deve estar existindo algum impedimento. Satanás vai acusá-lo, dizendo que ele regrediu espiritualmente. Outros vão achar que ele perdeu o poder. E o próprio crente vai pensar que cometeu algum pecado grave. E todos esses fatores podem estar ocorrendo, sim, mas não é só isso. Na realidade, essa situação ocorre, em grande parte, por não sabermos cooperar com Deus, satisfazendo as condições que Ele estabelece para que haja um fluir incessante. Essa falta de discernimento é um fator importante. Portanto, o crente deve orar e meditar acerca do problema, sondando a situação, procurando as causas do que está acontecendo. Deve esperar em Deus, pedindo ao Espírito que lhe revele as razões da situação. E assim ele deve tentar descobrir onde errou, com relação às condições para o permanente fluir da vida. O crente deve confessar que retrocedeu, o que é muito importante, e também se esforçar para descobrir a causa desse retrocesso. Embora não deva confiar nem no parecer de Satanás, nem no dos outros, nem no seu, mesmo assim é bom examiná-los, pois algumas vezes tem alguma base. Depois de descobrir a causa, precisa resolvê-la sem demora. Enquanto não remover o obstáculo de maneira adequada, a vida não fluirá. A cada maré baixa que temos na vida espiritual precisamos começar imediatamente a remover sua causa através da oração, da meditação e do exame. Precisamos conhecer a lei que rege o fluir da vida de Deus, e rejeitar cada ataque do inimigo. Aí então a vida fluirá novamente, mais forte do que antes, atravessando as fortalezas do inimigo. O bloqueio do espírito. O espírito precisa da alma e do corpo para se expressar. Ele é como uma dona de casa que tem um mordomo e uma empregada trabalhando para ela, para realizar sua vontade. Podemos compará-lo também a uma corrente elétrica que precisa da resistência de uma lâmpada para manifestar a luz. Se a alma e o corpo perderem a normalidade, devido a algum ataque do inimigo, o espírito ficará aprisionado e sem nenhum meio de expressão. O adversário conhece aquilo de que o espírito precisa e, por isso, frequentemente atua contra a alma e o corpo do crente. Quando esses elementos deixam de operar adequadamente, o espírito fica despojado dos seus meios de expressão, perdendo, assim, sua posição de comando. Durante esse período, a mente pode ficar confusa, as emoções, perturbadas, a vontade, fatigada e impotente para governar ativamente todo o ser. Ou então o corpo fica em extremo cansaço e temporariamente preguiçoso. Devemos resistir prontamente a esses sintomas. Se não o fizermos, nosso espírito ficará bloqueado, deixando-nos sem condições de combater ativamente o inimigo e de manter nossa base de vitória. Tão logo o espírito do crente fica bloqueado, este perde sua vitalidade. Parece ficar tímido, procura esconder-se, e raramente atua em público. Prefere manter-se em segundo plano, não querendo ser visto. Talvez imagine ter descoberto algo por si mesmo, sem perceber que seu espírito na verdade está bloqueado. Parece desinteressado na leitura da Bíblia e não tem palavras para orar. Sempre que relembra sua obra e sua experiência passada, elas lhe parecem sem sentido, e às vezes, até, motivo de riso. Não tem poder para pregar, como dando a impressão de que o faz mecanicamente.
Se ele permitir que esse bloqueio do espírito se prolongue, o inimigo o atacará ainda mais severamente. Se Deus não interferisse, devido às suas orações ou às de outras pessoas, o crente seria sufocado espiritualmente. Por falta de conhecimento, ele pode simplesmente ficar surpreso, e, assim, tomar a atitude de desistir, que, aliás, é a reação mais comum. Nenhuma experiência ou sensação espiritual acontece sem causa. Por isso devemos, realmente, examinar com cuidado tudo aquilo que sentimos, não permitindo que nenhum peso permaneça sobre nós. Satanás tenta aprisionar o espírito num quarto escuro, para que a alma fique sem a direção dele. Contudo, assim que esse bloqueio é removido, o crente pode novamente respirar com facilidade, restaurando-se sua vivacidade normal. Sempre que um filho de Deus estiver cercado, é vital que sua vontade se manifeste através de expressões audíveis contra o inimigo. Ele deve levantar a voz para proclamar a vitória da cruz e a derrota do adversário. É preciso resistir firmemente à obra do maligno, tanto na alma quanto no corpo. Depois dessa proclamação, o crente deve empregar sua vontade ativamente para resistir ao bloqueio. A oração é um meio pelo qual operamos a abertura do espírito. Entretanto, devido à situação que descrevemos, é preciso orar em voz alta. A melhor medida que o crente pode tomar é clamar pelo nome vitorioso do Senhor Jesus em todas as arremetidas do inimigo. Além de orar, é preciso exercitar o espírito, a fim de romper o bloqueio, e assim alcançar a liberdade. As condições do espírito. Vamos resumir. O crente que deseja viver pelo espírito precisa conhecer as leis que o regem. Se não permanecer vigilante, e seu espírito perder a cooperação com Deus, sem dúvida nenhuma ele caiu. Uma das leis mais importantes é discernir a condição em que se encontra o seu homem interior, ela engloba tudo o que discutimos neste capítulo. O crente precisa saber qual é a condição normal do espírito. É ele que deve ter autoridade sobre nosso corpo e nossa alma, ocupando a posição mais elevada em nosso ser, e detendo o maior poder. Portanto, precisamos saber se estamos nessa condição. Caso o espírito tenha perdido essa posição normal, o crente precisa verificar também se isso se deu em decorrência de um combate ou por influência do ambiente. As condições em que o espírito costuma se encontrar podem classificar-se geralmente em 4 tipos. O espírito está oprimido, e, portanto, em declínio. O espírito está sob compulsão, e por isso é forçado a agir desordenadamente. O espírito encontra-se impuro, 2 Coríntios 7:1, por ter dado lugar ao pecado. O espírito está tranquilo e firme, e nesse caso ocupa a posição certa. Todo crente precisa conhecer pelo menos essas 4 condições. Precisa saber, também, como deve proceder em cada uma delas, se for necessário. Muitas vezes, por causa do seu próprio descuido com relação a ataques do inimigo, o espírito do crente afunda e é colocado de lado. Durante esse tempo, ele parece ter perdido sua posição celestial, com seu brilho e sua vitória peculiares, passando a sentir-se frio e seco. Havendo tristeza em seu espírito, ou por alguma outra razão, o homem interior fica prostrado, privando-se da alegria de pairar acima de tudo. Quando o espírito sofre uma opressão desse tipo, cai para um nível abaixo do normal. Em outras ocasiões, ele pode ser compelido a operar descontroladamente. Por vezes, uma pessoa fica tão estimulada por sua alma que seu espírito passa a sofrer compulsão, perdendo, assim, a sua tranquilidade. Se o crente se entregar a atividades humanas, ele pode desenvolver um espírito indisciplinado. Excesso de riso, bem como outras ações, podem levar o espírito a se tornar incontrolável. Uma guerra prolongada com o inimigo pode provocar uma superatividade do espírito. O espírito pode ficar tão ativo que não consegue mais parar. O inimigo pode também injetar nele uma alegria estranha, ou outros sentimentos, induzindo-o a ir além do que determinam sua mente ou sua vontade, e que seria o certo e aconselhável. Sempre que alguém se mostra incapaz de controlar seu espírito, inevitavelmente está se expondo à derrota. Há outras vezes em que o espírito nem se abate nem se eleva demais, simplesmente está maculado. Isso ocorre por causa de dureza ou de insubmissão, ou ainda de pecados como o orgulho, o ciúme e outros.
Pode ser também que ele esteja misturado com certas funções da alma asterisco, como, por exemplo, a afeição natural, o sentimento e o pensamento. O espírito precisa purificar-se de toda contaminação, 2 Coríntios 7:1, 1 João 1:9. O crente que deseja viver segundo o Espírito precisa discernir exatamente qual é a condição dele. Precisa ver se ele está no seu devido lugar, isto é, em estado de quietude, se está afundado, se está muito elevado, ou se apenas está maculado. Se for preciso, ele deve aprender a erguer seu espírito oprimido, para que ele alcance o padrão estabelecido pelo Espírito Santo. Deve aprender ainda a exercitar a vontade, no sentido de evitar que o espírito se torne demasiadamente ativo. Se isso tiver acontecido, precisa agir para que ele volte à normalidade. Deve aprender, também, a purificar o espírito maculado, a fim de novamente poder operar junto com Deus. Extraído do livro O Homem Espiritual Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.